necessita ler, porque ler é muito mais do que você simplesmente ler, né? Ele te dá a capacidade de estudar, a capacidade de aprender, de somar e de trazer conhecimentos aí mais fundamentais. E o hábito nos capacita a compreender melhor as coisas. Existe uma frase de Cristo que ela diz muito bem, né, que o reino está dentro de nós e fora de nós, né? Ele não é uma coisa que está localizada num ponto único, ela está em tudo, né? E a gente só pode conhecer melhor, né? E não viver nessa pobreza se a gente puder ter essa percepção. Mas vou contar um segredo para vocês, né? Antes de mais nada, para que a gente possa compreender tudo isso, a gente vai saber que a gente é completamente cego, surdo, mudo, insensível e principalmente desconhecedor dessa realidade verdadeira, né? A gente não enxerga as coisas exatamente do jeito que as coisas são, né? Então basta você olhar para o céu, né? E para todas as coisas que envolvem, né, o universo, o macro e o micro. A gente vai ver que o universo é muito mais do que a gente enxerga e às vezes aquilo que a gente enxerga não é tão verdadeiro, porque os nossos sentidos são muito falhos. Mas isso era necessário que fosse assim. A gente não consegue evoluir em níveis, em saltos, né? Saltos muito extensos. A gente precisa ter o caminhar, né? O caminhar ele nos traz a solidez do aprendizado. Novamente tem uma frase de Cristo que fala muito sobre isso, né? Que quando a gente conhecer a verdade, né, ela por si só já nos liberta, né? Porque nos traz a consciência daquilo que é o essencial. Tem uma outra frase de Cristo que eu acho que vem bem a calhar aqui, né? Ela diz que se a gente tiver com a luz apagada, a escuridão é total. Quer dizer, a gente só pode dar novos passos quando a gente olha para a claridade, quando a gente insiste em procurar a verdade atrás da escuridão. Então vamos compreendendo por que a gente é cego, surdo e mudo na verdade. Uma das coisas que é muito clara é que quando a gente está olhando, por exemplo, para o céu, a gente está vivendo um passado, a gente está numa viagem do tempo. Essa figura que aparece aí, ela na verdade, quando você está olhando tudo isso, você está vendo um universo que já aconteceu há 1 bilhão de anos atrás. Então muitas dessas coisas não são nem verdadeiras, né, em existência, ou muito menos tem essa mesma característica, né? Se você olhar essa segunda imagem vai mostrar uma figura mais aterrorizante em questão do tempo, né? Isso reflete algo em torno de 13 bilhões de anos atrás. Então imagina o que a gente está enxergando, na verdade, é só o passado, né? Então o que é o passado, o presente e o futuro são regras difíceis de se compreender, às vezes com os 5 sentidos. Fora isso, é lógico, tem toda a beleza que o Criador nos proporcionou com essas características visuais. Então, voltando à questão do tempo, quando você olha para a Lua, você já perdeu 1 segundo. Então, aquilo que você está vendo é 1 segundo atrás. Se você olhar para o Sol, já se passaram 8 minutos daquilo que você enxerga como realidade. Se você olhar na volta, você está vendo as coisas com bilionésimos de segundo, então a percepção é menos evidente, mas ainda assim o tempo já passou. Então estamos vivendo de um passado constante. Tem uma frase de uma pessoa que eu não conhecia, né, esse tal de Tagore. Ele tem ideias bastante interessantes, e uma delas ele diz que o maior vai de boamente como o mais pequeno, né, ou com o menor, na verdade, né, e que o medíocre vai sozinho. Então isso é um conceito de inteligência, né?
Não é possível a gente dar novos passos pensando que a gente entende tudo, né? Porque às vezes um menor entende mais porque tem uma concepção mais clara do ponto de vista que ele está vendo, né? Pelo simples fato de ser pequeno, né? Então, quando a gente não tem esse conceito, a gente fica medíocre. Outra coisa que mostra muito claramente a nossa deficiência visual é que as cores, na verdade, tem algumas diferenças em relação ao que a gente imagina ser. Muita gente hoje já imprime aí, né, as coisas que vêm pelo computador, mas não se ateve ainda que as cores da mistura dessas impressões são o ciano, magenta e o amarelo, e não mais aquelas cores da mistura, né, do azul e tudo mais. Mas isso é feito assim porque essas cores, elas não é que elas se misturam e dão cores novas, mas na mistura elas são capazes de filtrar algumas cores. É um conceito que a gente chama de síntese subtrativa, né? Ou seja, quando eu junto duas cores, eu filtro uma cor em específica, né? E aí o resultante é aquilo que eu estou procurando, né? Então, por exemplo, se eu tiro do branco o verde e o azul, o que vai ficar claro é o vermelho, né? E tem uma frase aí de Jesus, né, que diz assim: de que vale o homem conquistar todos os tesouros da terra e perder sua alma? Ou seja, volto à essência da descoberta, né, o conhecimento da essência. Não podemos nos perder nas evidências apenas. Então, se você olhar as cores, né, a gente sabe que tem dois processos aí, que chamam um aditivo e um outro subtrativo. Então, subtrativo é como se fosse filtros, né, para tirar certas cores e aparecer as cores resultantes que a gente está precisando. Então, na hora da impressão, isso é claro e evidente, e é necessário porque é um processo mais fácil de se fazer, né? Quando você usa a luz, aí não, você soma cores, e a soma dessas cores realmente vai dar resultante que você está procurando, né? Mas como que isso acontece nas coisas em que a luz incide, né? Então, quando a luz do sol, que é branca, ela incide em um objeto, né, e a gente tem a capacidade de olhar e entender pela reflexão que essa luz vai proporcionar nesse objeto, normalmente o que acontece é que os objetos, eles absorvem certas cores e elas refletem outras cores. Então, por exemplo, quando a gente vê um objeto vermelho, ele na verdade ele não é vermelho, na sua essência pelo menos. Ele é a soma de todas as cores e ele não aceita o vermelho, então ele reflete o vermelho. Então, se eu considerar como essência a coisa mais concreta, ele é tudo menos o vermelho. Mas isso já é uma coisa que vem se falando há muito tempo, né? Acho que hoje a gente tem uma noção melhor, mas, por exemplo, o Epicuro, que viveu há 2.300 anos atrás, ele dizia que a cor não tem existência material, né? Os corpos não têm cor em si mesmo. E esse é um conceito interessante, né? A gente precisa refletir, né? Não tem existência material, né? O que é matéria? Outra regra aí, só para a gente ver que as coisas são muito diferentes, a gente sempre teve aí as voltas com os estados da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso, né? Agora já se fala em outras coisas, já se fala em plasma, em condensados de Bose-Einstein, condensados fermiônicos e coisas assim, né? Então as coisas estão evoluindo, está se conhecendo um pouco mais na profundidade as coisas, né? Mas só para vocês terem uma ideia, esse